Você sabe qual é a essência da graça de Deus? Vamos tratar isso nesse vídeo. A graça de Deus é simplesmente Deus vindo à posição do pecador para tomar sobre si, sobre ele mesmo, a consequência dos pecados do pecador. Ou seja, a graça é Deus trabalhando em favor do homem, o pecador. Se não tivermos qualquer delito, não necessitamos de que Deus faça qualquer coisa por nós e, como resultado, não necessitamos da graça de Deus. Mas por termos pecado e pecados, e por termos problemas, Deus tem de vir e solucionar nossos problemas. Portanto, necessitamos da graça. Se eu digo, uma vez que pequei, não posso receber graça, é como dizer, por estar doente demais, estou muito envergonhado para ver o médico. Vou ver o médico quando minha temperatura tiver baixado um pouco e eu estiver melhor, me sentindo melhor, com aspecto melhor. Visto que não há tal paciente no mundo que vá dizer isto, tampouco deve haver tal pecador no mundo que pense assim. Porque muita gente pensa assim, que a graça de Deus, que elas são pecadoras demais, não podem receber a graça de Deus. Elas têm que melhorar o seu aspecto espiritual, a sua conduta, para que, enfim, Deus abra os seus braços, abra o seu amor e lhe oferte graça. Uma vez que o problema do pecado é cuidado por Deus, e já que Ele toma a responsabilidade de lidar com os nossos delitos, qualquer pecado que tenhamos, seja grande ou pequeno, não constitui problema diante de Deus. Esta é a ênfase da graça, que muita gente não entende. Não está salva porque não conhece, não entende, desconhece esse assunto, que a Bíblia fala. Tanto os pecados grandes como os pequenos não apresentam problema para Deus, pois ambos podem ser solucionados pela obra de Deus e somente pela obra de Deus. O pecado grande é cuidado pela obra de Deus. O pecado pequeno, da mesma forma, requer a obra de Deus. Se fosse deixado a nós lidar com os nossos pecados, distinguiríamos entre pecados grandes e pecados pequenos. Contudo, se nossos pecados devem ser cuidados por Deus, serão cuidados não importando se são grandes ou pequenos. Uma vez que devem ser cuidados por Deus, não faz diferença alguma para nós. Tudo o que fazemos, tudo o que devemos fazer e vamos fazer é receber a graça que cuida dos nossos pecados, que perdoa os nossos pecados, aonde Deus está disposto a fazer isto por nós, aonde Ele fez isto na cruz, através do Seu Filho, quando Ele voluntariamente se deu à morte, aonde Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, aonde Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, pelas feridas de Cristo, nós podemos ser sarados, podemos ser salvos. Lembre-se das palavras de Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, onde Pedro diz: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus dá graça aos humildes. Se você humildemente confessasse que é pecador, seus delitos não só não o impedirão de receber a graça de Deus, mas permitirão que você receba sua graça, a salvação de Deus. Uma vez que se humilhe,
Se arrependa diante de Deus. A graça de Deus fluirá para você. Agradecemos a Deus que a sua graça desce para nós. Ela não é bombeada até nós. Ninguém jamais pode bombear a graça de Deus para si mesmo. Portanto, todos os que estão no alto devem descer. A Bíblia mostra-nos claramente, em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, que todos pecaram. Mas todos os que pecaram são justificados gratuitamente por sua graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra-nos que, desde que o homem peque, espontaneamente pode receber graça. Sem ser pecador, ele não pode receber graça. O homem pensa que quem peca não pode receber graça, a graça de Deus. Contudo, Deus diz que, porque o homem peca, ele pode receber a sua graça. É tão óbvio. Uma vez que o homem tenha pecado, a graça vem. Nunca pense que quando o pecado vem, a graça se vai, a graça sai. A graça foge daquele homem. Pelo contrário, o pecado é um dos maiores enganos do homem. O pecado engana o homem. Mas achar que o pecado o impede de receber graça é o maior engano do homem. Portanto, a primeira coisa que devemos ver é que os delitos do homem não podem permanecer no caminho da graça de Deus. A primeira coisa que devemos ver é que os delitos do homem não podem permanecer no caminho da graça de Deus. Com a graça de Deus não existe problema por causa dos delitos. Pelo contrário, a graça de Deus está ali para lidar com os delitos dos homens, com os seus pecados. Deus está concedendo graça porque o homem pecou. Mas tem mais sobre a graça que nós podemos falar. A graça é incondicional. Ela é gratuita e não há motivo para que seja dada. Ela é baseada no amor de Deus. É obra de amor de Deus que Ele confere a nós, os pecadores. Se a graça de Deus estivesse relacionada com as realizações, com as obras dos homens, a essência da graça se perderia imediatamente. Uma vez que seja permitido permanecer em nós um vestígio de realização, Deus deve recompensar-nos de acordo com nossa realização. Já a graça é um presente. A palavra graça, ela é o que ela quer dizer. Ela é de graça, é um presente. Realizações não pode receber graça. Na realidade, ela deve receber um prêmio. É isso que as pessoas não entendem no assunto da salvação. E a pessoa não pode dar um prêmio a Deus para receber a salvação. Deus não tem a salvação para vender. Deus tem uma salvação para dar. Deus é justo. E desde que Ele é justo, no mínimo Ele é correto. Ele tem de recompensar e premiar o homem de acordo com suas realizações. Mas, se o dar de Deus é uma recompensa ou um prêmio, então não é graça. Então, logo, as realizações entrem, a recompensa também deve entrar e a graça fica do lado de fora. As duas coisas não são compatíveis. As duas coisas não andam juntas. Se um homem lhe dá um mês de trabalho, e você lhe dá o salário de um mês, o pagamento não pode ser considerado um presente, é uma recompensa. Ele fez algo para você, é a realização dele. E se é uma realização, o pagamento não é graça, mas recompensa. Desde que a recompensa entre, a graça sai. Vamos examinar um versículo. Leia, abra sua Bíblia, se puder, se não, acompanhe-me. Romanos capítulo 4, versículo 4, torna a questão muito clara. Note o que diz. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor,
e sim como dívida. Os delitos não nos impedem de receber graça. Pelo contrário, proporcionam-nos a oportunidade de receber a graça de Deus. E as realizações não nos ajudam a receber a graça de Deus. Pelo contrário, elas anulam a essência da graça de Deus. Está na natureza humana de fazer alguma coisa para comprar a salvação de Deus. É por isso que a maioria das religiões criada pelos homens, a salvação que eles têm para oferecer está baseada nos atos bondosos das pessoas, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas boas obras, nas suas caridades, nos seus jejuns, nas suas orações. A não ser que seja gratuita, não é graça. Deus não tem salvação para vender. A não ser que seja dada sem razão e causa, e a não ser que seja um presente, não é graça. Se há alguma razão, alguma causa envolvida, se há um preço envolvido, ou se há algum labor envolvido, imediatamente surge a questão de recompensa, porque Deus é justo. No instante em que a recompensa entre, a essência da graça é perdida. Se estiver numa posição acima de Deus ou mesmo igual a Deus, você não pode receber graça. É por isso que Romanos capítulo 4 diz claramente que ninguém pode vir a Deus, ou melhor dizendo, é por isso que Romanos capítulo 4 diz claramente que ninguém pode vir diante de Deus e dizer que fez isso ou aquilo e que, portanto, sem se envergonhar, pode pedir graça. Se uma pessoa diz que não é como as outras, que roubam dinheiro e são tão injustas, e que jejua pelo menos 2 vezes na semana, que embora não tenha dado o dízimo, pelo menos ofertou uma 20ª parte do que tem, ela não pode receber a graça de Deus. Pense comigo. Mas o que é graça? Deixe-me dizer isto de um modo simples, claro e enfático. Graça é receber sem ter um motivo para receber. Uma vez que haja um motivo, ela se torna recompensa. E Deus quer nos salvar, e Deus salva, e só salva de forma gratuita. Para nós é gratuita. Para Deus, o lado de Deus, não existe essa questão de gratuita, porque houve um preço, e o preço foi pago por Cristo. Se você tem quaisquer realizações, a questão da recompensa entra e a graça fica de fora. Devemos dar muita atenção a esta questão. Há ainda outra frase em Romanos que é muito clara sobre este ponto. Note o que diz. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos capítulo 11, versículo 6. Note uma verdade clara e bíblica. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Um carcereiro perguntou para Paulo, o apóstolo Paulo, e Silas, seu companheiro, o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. Os dois responderam, Paulo e Silas responderam para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Em Atos capítulo 16 está registrada essa história e esta resposta está no versículo 31.
já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.